A paz do Senhor Jesus Cristo! Seja muito bem-vindo ao canal Abner Jovem Cristão. Que Deus abençoe grandiosamente a sua vida, família, casa e ministério. Quero já te convidar a curtir este vídeo, se inscrever neste canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar com mais alguma outra pessoa para que esta outra pessoa também seja abençoada por esta palavra em nome do Senhor Jesus. Com você, quero estar abrindo as nossas Bíblias no livro segundo escreveu o evangelista Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo número 5, versículo de número 25, que assim vai nos dizendo, leia comigo: E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue. Glória a Deus. Meus queridos, estamos diante de uma passagem muito conhecida, uma passagem que constantemente faz parte das nossas exposições e pregações bíblicas sobre a palavra de Deus, sobre as escrituras sagradas. A história da mulher do fluxo de sangue fortemente é utilizada por Deus para falar ao meu e ao teu coração. E eu creio que Deus vai usar esta palavra para falar com a sua vida nesta tarde. Nós bem conhecemos a história desta mulher. A palavra do Senhor sequer nos relata o seu nome, mas somente a circunstância que ela enfrentava há 12 anos. Esta mulher enfrentava um fluxo de sangue, do seu corpo constantemente saía sangue. E este sangue não tinha um momento em que cessava. Durante 12 anos, intermitentemente, esta mulher jorrava sangue do seu corpo. Talvez devido ao fluxo ela já estivesse anêmica, mas naquele tempo, naquele dia, naquele horário, estava passando Jesus Cristo Nazareno pelo lugar aonde esta mulher estava localizada. E esta mulher teve uma atitude de fé. Ela disse consigo mesma: se tão somente eu tocar nas suas vestes, eu sararei. Em outras palavras, eu serei curada. Mas é interessante nós pararmos para analisar o porquê de Jesus estar passando naquele dia, naquele horário, por aquele lugar. Quando olhamos para o versículo de número 21, e aqui eu peço a sua atenção, que você leia comigo este versículo, que assim vai nos dizendo, nós percebemos o porquê de Jesus estar passando pelo lugar em que estava passando. Leia comigo, Evangelho de Marcos, capítulo número 5, versículo número 21. E, passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. Versículo de número 22. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e, vendo-o, prostrou-se aos seus pés. Versículo 23. E rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos, para que sare e viva. Olha que interessante, meus queridos. Jesus havia passado de uma banda para outra banda do mar dentro de um barco. E quando ele chegou naquela banda, quando ele chegou naquele lugar marítimo, ele foi cercado por uma grande multidão. E no meio da grande multidão surgiu um homem por nome Jairo, principal da sinagoga. Este homem se prostrou, se dobrou, adorou a Jesus Cristo e lhe suplicou a cura, o milagre na vida da sua filha que estava moribunda. O significado desta palavra é o significado utilizado para a vida de uma pessoa que está enfrentando uma condição que gera nele a consequência da morte. Uma pessoa que está perto de morrer, uma pessoa que está perto da morte. Nós não sabemos qual era a doença, qual era a situação. Nós só sabemos que a situação em que esta jovem, em que esta menina estava inserida, era uma situação que gerava nela a circunstância de estar perto da morte, quase ao ponto de morrer. Jesus segue este principal da sinagoga por nome Jairo até a sua casa, e no caminho da casa de Jairo nós encontramos a história da mulher do fluxo de sangue. Queridos, quando olhamos para a lei mosaica, o nome utilizado para denominar a lei escrita por Moisés, a lei que Deus deu a Moisés para que Moisés exortasse
orientasse e ensinasse o povo do Senhor, a nação escolhida, a nação de Israel. Quando olhamos para a lei mosaica de Moisés, vemos Levítico capítulo de número 15, ali é-nos descrito as imundícias da mulher e do homem, ali é-nos descrito qual era o tipo de tratamento que a sociedade judaica deveria ter por aqueles que emanavam do seu corpo o fluxo de sangue. Olha que interessante, quando uma pessoa enfrentasse tal circunstância de jorrar do seu sangue o fluxo por um determinado tempo, esta pessoa era considerada imunda. Olha que interessante, aonde ela se assentasse, o recipiente qual ela utilizasse para se alimentar, o lugar aonde ela estivesse, até a pessoa em que ela encostasse, segundo a lei mosaica, deveria ser considerado pela lei imunda. Ou seja, se isso era enfrentado por mulheres em seu ciclo natural, e depois deste ciclo alcançavam a purificação, imagina comigo uma mulher que enfrentasse este ciclo durante 12 anos, sem um momento de ser cessado, sem um tempo prévio para que a circunstância cessasse, parasse. A história da mulher do fluxo de sangue é uma história marcada por rejeição. Eu, em minha mentalidade, ao entender acerca da lei e do que a lei determinava sobre a vida desta mulher, imagino uma mulher que não podia, que não era cercada por pessoas, muito pelo contrário. Ao contrário da inclusão, era uma mulher excluída. Ao contrário de ser uma mulher rodeada por pessoas, era uma mulher deixada de lado, pois as pessoas participantes da mesma sociedade judaica que ela era, sabiam da condição em que ela se encontrava e da circunstância, da consequência que aquela situação, que aquela circunstância gerava na vida dela. Era uma mulher enjeitada, rejeitada, deixada de lado, mas Cristo estava passando por aquele lugar e tinha poder para mudar a circunstância em que esta mulher se localizava. Pela sociedade judaica ela era rejeitada, mas ela teve uma atitude de fé. Talvez o que esteja faltando para nós encontrarmos, para nós nos encontrarmos na presença de Deus, seja uma atitude de fé. Ainda que Jesus estivesse rodeado por uma tão grande multidão, a multidão não foi uma limitação, a multidão não foi um empecilho, a multidão não foi uma muralha alta o suficiente para que esta mulher no poder da fé não pudesse transpor. Não era intransponível. Ela disse: se tão somente eu tocar na orla da sua vestimenta, eu serei curada, eu sararei. E foi essa fé que ela empregou que fez com que ela alcançasse o seu milagre. Pois esta mulher, ainda que estivesse há 12 anos jorrando o sangue do seu corpo, enfrentou uma tão grande multidão, tocou na orla da vestimenta de Jesus e encontrou o milagre que se localiza em Cristo. E quando ela tocou, ela sentiu em seu corpo já estar curada daquele mal. E ao mesmo tempo que ela sentiu já estar curada, Jesus sentiu que do seu corpo, que da sua veste, havia saído virtude. Veja bem, nenhuma outra história ou passagem bíblica descreve, melhor dizendo, o poder, ou melhor dizendo, uma pessoa que empregou tanta fé ao ponto de conseguir alcançar a virtude de Jesus. Neste sentido, de conseguir alcançar o fato de Jesus sair virtude pelo toque de uma pessoa e proporcionar a esta pessoa um milagre. Esta mulher tocou e alcançou um milagre. E quando Jesus sentiu
que alguém o havia tocado e que neste toque dele havia saído virtude, ele se volta para a multidão que o cercava e pergunta: quem me tocou? Quem me tocou? Os discípulos ficaram sem entender a pergunta de Jesus e questionaram: Senhor, o Senhor vê que a multidão te aperta e como que o Senhor pergunta quem me tocou? Como o Senhor pode perguntar para esta tão grande multidão quem tocou o Senhor, se todos estão te tocando? Mas a questão aqui não é o número de pessoas que tocava Jesus, mas a pessoa que havia tocado Jesus diferente. A questão não é a proporção do toque, a questão não é a quantidade de pessoas que estão tocando. A questão é: existem pessoas que tocam em Jesus, às vezes nos mesmos lugares, nas mesmas metodologias que os outros utilizam para tocar, mas tocam diferente, pois tocam empregando no toque toda a sua fé, toda a sua vida, todos os seus esforços para alcançar o milagre. Talvez o que esteja faltando na sua vida nesta tarde é tocar Jesus de uma maneira diferente. Eu não estou falando aqui propriamente ou especificamente acerca do horário da oração ou da extensividade de uma consagração. Isso é extremamente importante, mas mais importante do que o tempo que eu estou orando ou a extensividade do propósito que eu firmei em Cristo é a sinceridade do toque que eu estou utilizando para tocá-lo. Se no meu toque existe sinceridade, se eu realmente emprego a verdadeira e genuína fé para tocar a Jesus. Esta mulher toca a Jesus, Jesus sente o toque que alguém havia tocado ele, neste toque dele havia saído virtude, e então questiona: quem me tocou, quem me tocou? E a palavra nos descreve, Evangelho de Marcos, capítulo de número 5, versículo de número 33. Então a mulher que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. Talvez você, ao se deparar a esta passagem, lendo esta passagem, por diversas vezes se questionou o porquê desta mulher, temendo e tremendo, confessar que havia sido ela que havia tocado a Jesus. Neste sentido, haja vista que esta mulher estava enquadrada na lei de Levítico, capítulo número 15. Ela sabia que se ela tocasse em Jesus pela lei, Cristo, Jesus deveria ser considerado imundo. Mas Cristo mostrou para aquela mulher que quando ela tocou a Cristo, não foi ele que se tornou imundo, foi ela que foi purificada da circunstância qual ela enfrentava. Cristo está nos dizendo nesta tarde: quando você me toca, não sou eu que fico sujo, é você que se torna limpa. Quando você me toca, não sou eu que me torno imundo, é você que sente em seu corpo estar purificada de todo o pecado. O toque muda uma circunstância física, mas a confissão muda toda uma história, transforma toda uma história. Jesus havia perguntado: quem me tocou? Quem me tocou? Ela confessa. Então Cristo delibera sobre a vida daquela mulher as seguintes palavras: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste teu mal. Mas podemos nos questionar: por que Jesus estava referindo a cura sobre a vida desta mulher, se a própria palavra diz que ela já havia sentido estar já curada daquele mal? Jesus não queria apenas curar uma condição exterior, mas principalmente uma interior. Cristo não queria apenas curar o exterior daquela mulher, mas principalmente o seu interior, pois pela dor do fluxo, pela condenação do fluxo, esta mulher certamente enfrentava a rejeição.
Esta mulher certamente enfrentava circunstâncias em que ela era deixada de lado. Cristo queria mudar toda a vida dela. Um toque muda uma condição física, mas uma confissão tem o poder de transformar toda uma história. Talvez você não esteja entendendo, mas Cristo não quer apenas se limitar em curar o seu corpo, mas principalmente a sua alma, de todo medo, de toda ação do maligno, de toda rejeição. Cristo quer te levantar. Quando você toca, algo de diferente acontece, mas quando você confessa, Cristo muda a sua história. Cristo é o centro e Ele quer te ajudar a vencer todo o complexo de inferioridade, toda a ação do maligno que tem te causado, como causou nesta mulher, a dor. Talvez você esteja enfrentando, como esta mulher, uma circunstância que dura já há muito tempo, mas Cristo nesta tarde está nos comunicando que Ele quer efetuar em sua vida algo extraordinário. Mas para se efetuar o extraordinário, nós precisamos sair do ordinário, da área que nos limita, da nossa limitação, para alcançarmos nele a restauração e a transformação das nossas vidas. Se você crê que Cristo, Ele quer e Ele vai restaurar, vai efetuar algo extraordinário sobre a sua vida, receba esta palavra nesta tarde como um alento, como um refrigério. Se entregue por completo aos propósitos de Jesus, pois Ele tem o domínio e o controle de todas as coisas. Ele é o centro e Ele efetuará sobre nós uma grande obra, em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe grandiosamente, em nome do Senhor Jesus.